Águas cristalinas, praias paradisíacas, plantas exóticas. O simples pensamento de uma ilha faz com que muitos de nós tenhamos sede de viajar. Mas antes de fazer as malas e se preparar para a viagem à próxima Ilha dos Sonhos, você deve parar por um momento. Na verdade, nem todas as ilhas oferecem uma experiência de férias relaxantes em meio a uma paisagem pitoresca. Consequentemente, existem inúmeras ilhas em nosso globo que apresentam perigos reais. Você pode descobrir quais 10 ilhas você deve evitar em nosso vídeo de hoje, aqui no Mundos Escondidos. Então, vamos pro vídeo. Queimada Grande. Queimada Grande, uma ilha a 33 quilômetros da costa sudeste do Brasil, já atingiu as manchetes no passado como a Ilha da Morte. A massa de terra no Oceano Atlântico se deve ao fato de abrigar inúmeras cobras. Aliás, a Queimada Grande tem a fama de ser o local com maior densidade de cobras peçonhentas do nosso planeta. Estimativas antigas presumiam que poderia haver até 9 cobras apenas para 1 metro quadrado. O certo é que milhares de víboras vivam nessa ilha brasileira. Em detalhe, a Queimada Grande é a única região do nosso planeta onde ocorre esta espécie de cobra venenosa e especial. Lá, os répteis tóxicos habitam as densas árvores de sua casa, onde ficam até que um pássaro ou uma outra presa se aproxime de sua garganta mortal. O veneno que a víbora lança injeta em suas vítimas entra em vigor em apenas alguns instantes. Experimentos mostraram que a toxina da cobra mata camundongos em 2 segundos. Desde 1984, a Queimada Grande, que os brasileiros apropriadamente chamam de Ilha das Cobras, é uma reserva natural oficial que não pode ser acessada, apenas para alguns especialistas e com autorização prévia. E, na verdade, o desembarque não é aconselhado e até mesmo foi proibido pela Marinha do Brasil devido à grande quantidade de cobras, especialmente essa jararaca ilhoa. Saba. Oficialmente, a ilha de Saba, no Caribe Oriental, ainda está sujeita ao governo holandês. A pequena ilha de apenas 13 quilômetros quadrados tem cerca de 1.900 residentes permanentes. O que à primeira vista parece uma massa de terra pitoresca no meio de um cenário de mar encantado, é na verdade uma das áreas mais perigosas do nosso globo. Sim, no entanto, isso não se deve a animais peçonhentos, particularmente perigosos, mas sim às extraordinárias condições meteorológicas que prevalecem regularmente em Saba. Na verdade, nenhuma outra região do planeta foi atingida por tantos furacões nos últimos 150 anos como a tranquila ilha caribenha. Por isso, a gente não recomenda que você passe suas férias lá. Ilha do Perigo. Se uma ilha já tem um nome de Ilha do Perigo, é fácil concluir que existem destinos de viagem muito mais atraentes, não é? Em detalhes, é uma ilha plana no Oceano Índico com cerca de 2 quilômetros de extensão. A desabitada Danger Island, ou Ilha do Perigo, é politicamente parte do território britânico. O perigo homônimo que emana da ilha se esconde principalmente em sua composição natural. Na verdade, é praticamente impossível, mesmo para os marinheiros mais experientes, ancorar na ilha tropical. Qualquer pessoa que tentou fazer isso no passado, apesar disso, muitas vezes arriscou a vida. Em particular, alguns dos primeiros exploradores e pescadores descuidados foram vítimas da estrutura natural. No entanto, alguns temerários já conseguiram entrar na ilha no passado e colher as grandes quantidades de cocos em crescimento. Atol de Bikini. O Atol de Bikini, no Pacífico, compreende 23 ilhas individuais. À primeira vista, você deve pensar que essas são casas de férias idílicas. O complicado aqui, no entanto, é que o perigo inerente ao Atol de Bikini não pode ser visto a olho nu. Isso porque o então presidente dos Estados Unidos, Harry S. Truman, ordenou em dezembro de 1945 que Atol de Bikini fosse transformado em um local de inúmeros testes de armas nucleares. Os então 167 habitantes das ilhas foram reassentados na crença de que mais tarde poderiam retornar à sua terra natal. Então, aconteceu que os americanos detonaram um total de 67 bombas atômicas no Atol de Bikini e próximo também ao Atol de Eniwetok. No entanto, esses testes de armas também significaram que as ilhas estavam completamente inabitáveis devido à contaminação por radiação associada. Na verdade, as ilhas não deveriam ser repovoadas até hoje. A maneira como lidaram com as pessoas que habitavam lá também foi duramente criticada. Os ex-habitantes de Atol de Bikini foram realocados para ilhas extremamente hostis que quase não tinham comida ou água potável.
a comida disponibilizada aos residentes era suficiente apenas para algumas semanas. Embora os reassentados tenham pedido para serem transferidos para outra terra depois de apenas 2 meses, demorou mais de 1 ano para que o governo registrasse a severa desnutrição dos biquínis e agisse. O local foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2010 e até hoje não é recomendado repovoar a ilha. Hamree. Com uma área de 1.350 km², Hamree está se tornando a maior ilha de Myanmar. No entanto, Hamree ainda detém um dos recordes mais importantes da história, que deve até entrar no livro oficial do Guinness World Records. No início de 1945, combates ferozes entre os exércitos japonês e britânico ocorreram em Hamree. Finalmente, os britânicos conseguiram empurrar os japoneses cada vez mais para trás, até que finalmente se viram forçados a se entrincheirar nos densos pântanos do lado leste da ilha. O que os soldados japoneses não sabiam: seu novo refúgio também era o lar de inúmeros crocodilos de água salgada. Então, aconteceu que cerca de 400 japoneses foram mortos e devorados pelos enormes lagartos blindados de aproximadamente 5 metros de comprimento. Até hoje, esse incidente representa a pior catástrofe induzida por animais de todos os tempos. Hims. Para encontrar uma das ilhas mais perigosas do mundo, não precisamos necessariamente viajar para muito longe. A ilha alemã do Báltico de Hims também ganhou seu lugar no vídeo de hoje. Em 1910, um centro de pesquisa virológica foi estabelecido sob o patrocínio do bacteriologista Friedrich Loeffler. Isso, por sua vez, deve marcar o início de uma das instituições de pesquisa mais duradouras da história. Ainda existem 89 laboratórios em Hims hoje, nos quais uma ampla variedade de patógenos é cuidadosamente examinada. O grande perigo: os vírus altamente perigosos armazenados nos laboratórios podem desencadear epidemias devastadoras em uma emergência e custar milhões de vidas. Enquanto os civis curiosos ainda tinham permissão para visitar a ilha na década de 1990, a ilha, que é cercada por arame farpado e muros, agora está sujeita aos mais altos níveis de segurança. Portanto, é estritamente proibido a qualquer pessoa não autorizada colocar os pés na ilha do Mar Báltico. Os pesquisadores que trabalham lá estão investigando principalmente doenças animais, como febre aftosa, ebola e BSE. Miyakijima. A ilha japonesa de Miyakijima é um lar permanente para mais de 2.300 pessoas. O que à primeira vista parece uma estatística comum, torna-se ainda mais surpreendente quando temos em mente que a massa de terra no Oceano Pacífico é uma das áreas mais vulcanicamente ativas em nosso globo. 4 grandes erupções vulcânicas foram registradas lá no século XX, matando um total de 11 ilhéus. Em outubro de 1983, as fontes de lava ejetadas destruíram 400 casas, enquanto 1.400 residentes tiveram que ser evacuados. No entanto, não são apenas as erupções vulcânicas regulares que tornam a vida difícil para os residentes de Miyakijima. Os gases tóxicos de dióxido de enxofre que fluem do solo também representam um grande perigo. No início do milênio, estudos mostraram que cerca de 80 mil toneladas desses gases tóxicos eram lançados na atmosfera todos os dias. Depois que o valor correspondente voltou a cair, os moradores antes reassentados voltaram para sua terra natal. No entanto, eles agora quase sempre usam máscaras de gás para se protegerem dos efeitos do dióxido de enxofre na saúde. Ilha Sentinela do Norte. No meio do Oceano Índico, vive uma das últimas tribos que conseguiram escapar das influências da civilização moderna. Dessa forma, a Ilha Sentinela do Norte é habitada exclusivamente por indígenas dos sentineleses. Para proteger seus membros da tribo de perigos e intrusos em potencial, os sentineleses costumavam usar meios mortais no passado. Acontece que muitas tentativas de contato foram fatais para os visitantes. No início de 2006, 2 pescadores também foram mortos pelos sentineleses. Para prevenir incidentes desse tipo e proteger o habitat da população indígena, o governo indiano declarou a ilha como área de restrição absoluta 10 anos atrás. O missionário americano John Allen Shaw se opôs a essa lei quando pisou na Ilha Sentinela do Norte em novembro de 2018 para estabelecer contato com os ilhéus. No entanto, o clérigo foi morto com flechas durante essa abordagem. Seu corpo ainda está na Ilha Sentinela do Norte.
Ilha Gruinard. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Departamento de Guerra britânico considerou o uso de uma arma devastadora de destruição em massa. Em julho de 1942, havia planos na sala que perseguiam o objetivo de dizimar a população alemã por meio do uso direcionado de patógenos do antrax. Em detalhe, a Operação Vegetariana previa o lançamento de torta de semente de linho contaminada. Os pastéis devem então ser consumidos por animais de fazenda. O consumo da carne contaminada deve levar a uma infecção em massa, também entre os civis alemães. Para testar o efeito dos patógenos do antrax, cerca de 80 ovelhas foram infectadas com a doença na ilha de Gruinard, na Escócia. Depois que o teste foi concluído, no entanto, os especialistas britânicos ficaram surpresos ao descobrir que os esporos do patógeno também haviam penetrado no solo da ilha. A ilha Gruinard foi então considerada permanentemente contaminada e inabitável. Só em 1986, o governo cedeu à pressão pública e, finalmente, deu início à descontaminação da ilha. Embora a ilha Gruinard tenha sido declarada habitável novamente em 1990, ela ainda não tem um único habitante permanente até hoje. Ilhas Farallon. A poucos quilômetros da costa de São Francisco estão as Ilhas Farallon. As rochas e formações vulcânicas acidentadas chegaram às manchetes quando o governo dos Estados Unidos, uma vez, eliminou inúmeros resíduos nucleares nas águas circundantes. Entre os anos de 1946 e 1970, os resíduos radioativos foram rapidamente despejados perto do arquipélago. Ainda não podemos dizer com certeza absoluta quão grande é realmente a extensão da contaminação radioativa no fundo do oceano e nas ilhas. Na verdade, os planos originais para resgatar as substâncias altamente perigosas e depois transferi-las para um repositório especial foram rapidamente descartados. Os riscos para as pessoas que estariam associadas a tal empreendimento são muito altos. O que você acha das 10 ilhas apresentadas? Você conhece alguma outra ilha perigosa que não apareceu aqui no vídeo de hoje? Basta contar pra gente aí nos comentários. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, dê um joinha pra gente e você também pode se inscrever aqui no nosso canal para que você nunca mais perca nenhum de nossos vídeos. Se cuida e até a próxima. Tchau!